Você já parou para pensar sobre isso? Como é possível que uma máquina pesando mais de 500 mil de quilogramas não apenas saia do chão, mas voe calmamente através de oceanos por horas a fio? Para compreender a escala do que estamos analisando, pense no Airbus A380, a maior aeronave de passageiros já construída. O seu peso máximo de decolagem orbita em torno de 575 toneladas métricas. Isso é, de forma literal, o peso de um trem de carga totalmente carregado. Pelo senso comum mais básico, uma estrutura com essa massa descomunal deveria estar permanentemente colada ao chão. Mas ela não apenas salta. Ela sobe implacavelmente para 35 mil a 40 mil pés, em velocidades de cruzeiro de cerca de 560 milhas por hora, durante 10, 12 e até 15 horas ininterruptas. O que você vê na aviação moderna não é um milagre, mas o resultado físico de mais de um século de ciência, engenharia rigorosa, protótipos fracassados e uma experimentação incansável. O desejo de dominar o ar é antigo, mas o caminho foi pavimentado por frustrações. Historicamente, os humanos aprenderam primeiro a subir usando balões de ar quente. Mas, sob a lente da engenharia, aquilo não era voo controlado. Era apenas flutuação passiva. A revolução precisava de intelecto mecânico. No século XIX, Sir George Cayley separou formalmente os conceitos aerodinâmicos de sustentação e tração, e percebeu que as asas precisavam de uma forma geométrica específica para funcionar. Otto Lilienthal fez centenas de voos em planadores, estudando como o ar se comportava ao redor de uma asa curva. O verdadeiro avanço veio em 1903, quando os irmãos Wright provaram que uma máquina mais pesada que o ar poderia alcançar um voo motorizado e perfeitamente controlado. O avião deles permaneceu no ar por míseros 12 segundos, mas essa fração de tempo mudou o mundo para sempre. A partir dali, o avanço foi violento. A Primeira Guerra Mundial forçou melhorias rápidas em motores e estruturas. Fuselagens de metal substituíram a madeira frágil, e os designs tornaram-se mais fortes e exponencialmente mais rápidos. Pulamos para 1952 com o de Havilland Comet, o primeiro jato comercial, e logo para os titãs de 500 toneladas que cortam os céus hoje. Mas, apesar de todo o poder e inovação, o princípio central nunca mudou. O voo é sempre sobre equilíbrio. Então, como todo esse metal se mantém no ar? A resposta reside em uma interação matemática de 4 forças fundamentais. Toda aeronave em voo é governada por elas. 1. O peso, a gravidade implacável puxando a máquina para baixo. 2. A sustentação gerada pelas asas agindo para cima. 3. A tração, produzida pela força bruta dos motores empurrando a fuselagem para a frente. 4. O arrasto, a resistência imposta pelo ar tentando desacelerar a aeronave a todo custo. Pense nisso como uma grande balança de equilíbrio dinâmico. Quando a força de sustentação se iguala precisamente ao peso, a aeronave mantém a sua altitude de forma estável. Quando a tração se iguala ao arrasto, ela mantém uma velocidade constante. O momento exato em que ocorre um desequilíbrio nessa balança, a aceleração acontece. Se a força resultante aponta para cima, a aeronave sobe no céu. Se aponta para a frente, ela acelera através do ar. Não há absolutamente nenhuma mágica envolvida nisso. São apenas forças em perfeito equilíbrio. Mas isso nos leva ao núcleo da engenharia. De onde a sustentação realmente vem? Você já deve ter ouvido a explicação superficial de que o ar viajando por cima da asa tem um caminho mais longo, então deve se mover mais rápido, e isso cria sustentação. Seja cauteloso com isso. Essa explicação é incompleta.
A sustentação existe porque a asa altera ativamente a forma como o ar se move ao redor dela. Uma asa tem um formato de aerofólio muito específico. É curva na parte superior e muito mais plana na parte inferior. Durante o voo, a asa avança levemente inclinada em relação ao fluxo de ar, o que os engenheiros chamam de ângulo de ataque. Conforme o ar contorna a asa, o fluxo sobre o topo acelera severamente e a pressão acima da asa diminui. A pressão embaixo permanece mais alta. Essa diferença drástica produz uma força empurrando a asa para cima. Mas isso é apenas metade da equação. A asa não cria apenas uma zona de baixa pressão. A sua geometria deflete o fluxo de ar agressivamente para baixo. Pela terceira lei de Newton, se a asa empurra o ar para baixo, o ar empurra a asa para cima com uma força igual e oposta. A asa fornece à massa de ar um momento linear voltado para baixo, conhecido como downwash. Em resposta, o ar concede à asa um momento linear ascendente. Bernoulli e Newton não são explicações concorrentes. Eles descrevem o mesmo processo físico brutal sob duas perspectivas diferentes. A sustentação é o resultado dessa variação de pressão e da violenta deflexão do ar para baixo. Um fator imperativo que dita quanta sustentação a aeronave consegue produzir é o seu ângulo de ataque. Quando um piloto puxa o manche na decolagem, o nariz da máquina sobe e o ângulo de ataque aumenta geometricamente. O ar acelera mais rápido no topo da asa, a pressão despenca ainda mais e o fluxo é defletido para baixo com muito mais força. Como resultado direto, o coeficiente de sustentação da aeronave, chamado de CL, sobe vertiginosamente e a sustentação total aumenta. Mas a aerodinâmica tem limites inegociáveis. A sustentação não cresce para sempre. Ela cresce apenas até um valor máximo crítico, conhecido como CL Max. Se o piloto forçar a aeronave além desse ponto, o ar simplesmente não consegue mais se manter colado à superfície superior da asa. O fluxo se separa, a distribuição de pressão colapsa instantaneamente e a sustentação cai bruscamente. Esse colapso aerodinâmico é o que chamamos de stall. Para evitar a tragédia do stall, entra a variável mais sagrada da aviação, a velocidade. Na equação matemática que governa a sustentação, você só precisa entender um princípio. A velocidade é elevada ao quadrado. Se a velocidade dobra, a sustentação não dobra. Ela aumenta em 4 vezes. Se a velocidade cai pela metade, a sustentação despenca letalmente para 1/4 de sua força original. Quanto mais rápido o avião rasga a atmosfera, mais massa de ar flui pelas asas, e mais ar é redirecionado para baixo. Um avião não pula da pista. Ele acelera implacavelmente até que a sustentação se iguale ao seu imenso peso, alcançando um estado de equilíbrio para deixar o solo. Mas como uma máquina projetada para voar velozmente consegue desacelerar para pousar sem cair do céu? É aí que a engenharia brilha com os dispositivos hipersustentadores. Antes do pouso, você verá a asa mudando de forma. Flaps se estendem pela parte de trás, slats se projetam na frente, criando uma fenda na estrutura. Isso faz 3 coisas cruciais. Aumenta a área efetiva da asa, aumenta dramaticamente a curvatura do aerofólio e eleva enormemente o coeficiente de sustentação em baixas velocidades. A fenda criada pelos slats permite que o ar de alta energia da parte de baixo flua velozmente sobre a superfície superior, mantendo o fluxo colado à asa em ângulos maiores, o que atrasa eficientemente o stall e permite manobras seguras na descida. E sobre a descida, entenda que ela nunca é uma queda. Os pilotos reduzem cuidadosamente a força de tração, permitindo que a sustentação fique apenas ligeiramente menor que o peso, guiando a máquina num planeio de precisão matemática. Instantes antes das rodas tocarem o concreto,
O nariz é suavemente erguido na manobra de flare para amortecer o impacto. Após o toque violento no solo, as superfícies chamadas spoilers se erguem sobre as asas, destruindo a sustentação remanescente. Reversores rugem, freios de carbono cravam nas rodas, e o peso assombroso do gigante de metal é integralmente devolvido ao solo. Toda vez que você assistir a um majestoso jato comercial saindo do asfalto para invadir as nuvens, a sua mente pode lhe dizer que ele está desafiando a gravidade. Ele não está quebrando as leis da natureza, ele está utilizando-as a seu favor. Se você chegou até aqui, é porque não se contenta com respostas rasas. Você exige entender a mecânica da realidade. Produzir documentários com este nível de rigor técnico, sem atalhos, exige semanas de pesquisa e dedicação. Para garantir que o nosso maquinário continue operando, a sua parte na equação é muito simples. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso valida o nosso sistema e prova que há espaço para a ciência real. Antes de clicar no próximo vídeo, vá até os comentários e me diga: qual é a próxima máquina colossal ou problema físico complexo que você quer ver sendo desmontado aqui?